Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um dia de aula, começando uma nova semana também, né? Então hoje é segunda-feira, dia 7 de junho. Hoje nós vamos ter 2 aulas de matemática e 2 aulas de língua portuguesa. Então em matemática nós vamos fazer atividades envolvendo os divisores. Então aqui nós temos o primeiro exercício, tá? Quais destes números são divisores de 15? Então, aqui nós temos 3 grupinhos, tá, de numerais. Então, vocês vão descobrir quais desses 3 grupinhos são divisores de 15. Aqui vocês têm, né, espaços, vocês podem montar as continhas, porque vocês vão ter que pegar o número 15 e dividir pelos numerais, tá bom? Porque daí fica mais fácil para vocês encontrarem, tá? E também pode, né, ir na tabuada, fica bem facinho na tabuada, tá bom? Vamos lá, número 2. Com as palavras do quadro ao lado, né, complete com as palavras do quadro ao lado. Então, vocês vão, aqui nós temos um quadro com as palavras divisores, ele, mesmo, finito, exata e tá? Então, aqui nós temos a A, B, C, D e a E. Vocês vão completar estas lacunas com estas palavras, tá bom? Então, vamos lá. A. Todos os números são divisíveis por 1, né? Todos os números a gente consegue dividir por 1, né? B. A lacuna de um número são todos os números naturais pelos quais esse número é divisível. Qual das palavras a gente pode usar aqui? Já foi, tá? Então, aqui, ó. Divisores de um número são todos os números naturais pelos quais esse número é divisível, tá bom? C. O número natural é divisor de outro quando a divisão for exata, né? D. O conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito, tá? Não é infinito, é finito, tá? Ou seja, tem fim. E. O maior divisor de um número natural é ele mesmo, tá bom? Por exemplo, se vocês pegarem aqui em cima o número 15, né? Qual que é o maior divisor dele? É ele mesmo, é o 15, tá? Então, o primeiro número é 1, que todo número é divisível por 1. E o último número dessa lista é o 15 aqui nesse caso, né? Porque é ele mesmo, tá? Então, a gente consegue dividir um número por ele mesmo. Por exemplo, se eu pegar o 50, vamos supor que eu peguei o número 50 e eu quero saber quais são os divisíveis de 50. Então, o primeiro número é 1. Eu posso pegar o 50 e dividir por 1, que vai dar uma conta exata. E o número maior é o 50. Eu posso pegar 50 e dividir por 50. Eu não posso pegar 50 e dividir por 51, 52. O meu limite é 50, tá? Então, aí o maior divisor de um número natural é ele mesmo, tá bom? 3. Marque com X a opção correta. A. Qual dos números abaixo é divisível por 5? Marque as opções corretas, tá? Então, vocês vão fazer as continhas, né? Então, pegar o 204 dividir por 5, 180 dividir por 5, 190 dividir por 5. Aqui vocês têm os espaços para as divisões, tá? Aquela que der exata é a correta, a opção correta. B. Qual dos números abaixo é divisível por 3? Então, vocês têm aqui o 371, que vocês vão dividir por 3. O 328, que também vocês vão dividir por 3, e o 354, que vocês vão dividir por 3, tá? Vocês têm aqui 3 espaços, 3 retângulos, que vocês vão usar para fazer essas divisões. A conta que der exata, ou seja, 0 no resto, então, esta opção é a correta, tá bom? Terminado de matemática, nós vamos para a língua portuguesa. Bom, em língua portuguesa, nós vamos ler esse texto. A dúvida. Bom, enquanto o avião perdia altitude, o cenário era de pânico absoluto. Ele ouvia gritos e preces ao seu redor. Alguns tentavam ligar o celular desesperadamente,
Provavelmente uma tentativa de enviar uma última mensagem para familiares e amigos. Eu te amo, adeus, eu não deveria ter dito aquilo. Todas aquelas frases que passam pela cabeça quando se sabe que serão as últimas. Da mesma forma, ele estava angustiado. A mesma angústia que o acompanhara desde o momento em que pegara o metrô, 3 horas atrás, rumo ao aeroporto. Antes que o avião se partisse em milhares de pedaços, sua angústia se resumia em uma única e persistente pergunta: será que eu desliguei o ferro de passar? Então, esse texto foi extraído do site corrosiva.com.br em março de 2021. Então, agora nós vamos para a compreensão do texto. Responda, número 1. O gênero desse texto é uma crônica, né? É uma crônica. Então, nós temos uma frase afirmativa aqui, está afirmando que é uma crônica. Isso se confirma por quê? O texto narra um fato do cotidiano vivido pelas pessoas, descreve uma história fictícia com enredo surreal, informa ao leitor sobre fatos recentes de interesses da população, transmite um ensinamento para o leitor. Então, narra um fato do cotidiano vivido pelas pessoas. Então, uma viagem de avião é uma rotina, faz parte do cotidiano de muitas pessoas, tá? Então, é uma crônica por esse motivo, que narra um fato do cotidiano vivido pelas pessoas. 2. Qual o tipo de narrador desse texto? É o narrador observador ou o narrador personagem? Tá? Vocês vão colocar a opção correta. Narrador personagem é aquele que ao mesmo tempo está narrando, também faz parte da história. E narrador observador é aquele que está apenas narrando a história, tá? 3. Por que os passageiros estavam em pânico no avião? Vocês vão encontrar a resposta no texto. Vocês vão ler 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias para descobrir a resposta correta para esta pergunta, tá bom? 4. Segundo o texto, por que as pessoas tentavam usar o celular? A mesma coisa, vocês vão ler novamente o texto, compreender, o que ele está transmitindo a vocês para fazer a número 4, responder a número 4. Não se esqueçam que todas as respostas começam com letras maiúsculas e terminam com os pontos finais. Então, não esqueçam, tá? Resposta com letra maiúscula, tá bom? Número 5. No texto é possível identificar que algumas pessoas estavam arrependidas. O fato que provocou, esse sentimento foi... Então, aqui a gente tem 4 opções. A mensagem do celular, o declínio do avião, a partida no aeroporto, a saudade dos parentes. Tá? Então, uma dessas opções aqui é a correta. 6. Localize no texto o fragmento que revela que de fato o avião cairá. Fragmento é o trecho, é um pedaço do texto, tá? Então, fragmento é uma pequena parte. Então, vocês vão encontrar no texto, localizar no texto, uma pequena parte, que é o mesmo que fragmento, que revela que de fato o avião cairá, tá bom? E vai escrever aqui, letras maiúsculas, ponto final. Continuando na outra folha da apostila, 7. Sobre o texto, assinale a alternativa correta. As pessoas estavam desesperadas porque não conseguiam mandar mensagens. Os passageiros estavam aflitos porque o avião estava passando por uma simples turbulência. Os passageiros perceberam que o avião estava caindo logo no momento da decolagem. É possível concluir que um dos passageiros estava angustiado com uma situação diferente dos demais. Tá? Então, vocês vão colocar aqui, assinalar a opção correta. Número 8. No trecho, alguns tentavam ligar o celular desesperadamente. A palavra grifada, que é desesperadamente, revela que as pessoas estavam precipitadas. Precipitada é uma pessoa que, se antecipa, tá sempre se antecipando a algumas decisões, geralmente não pensam, para tomar alguma decisão, se precipitam e às vezes até acabam errando. Então, precipitadas, alucinadas, enfurecidas ou angustiadas.
Então, o que significa a palavra grifada? As pessoas estavam angustiadas, enfurecidas, alucinadas ou precipitadas. 9. Apesar do desespero dos personagens, revelado pelo autor da crônica, o texto finaliza com um tom irônico, cômico, triste ou melancólico, tá? Porque no final do texto, né, o passageiro estava pensando, né, será que eu desliguei o ferro de passar? Né, diante de uma situação tão angustiante, né, ele estava pensando no ferro de passar. Então, esse final, para vocês, ele é irônico, é cômico, né, ou seja, engraçado, é triste ou é melancólico, tá? Então, vocês vão assinalar a opção correta entre as 4, tá bom? Então, tenham um lindo dia, uma ótima aula, tá? Qualquer dúvida, manda perguntinha para mim, que eu tô sentindo falta, né, de tirar dúvidas de vocês, porque às vezes eu vou corrigir algumas coisas e eu percebo que tem alguns errinhos, então, antes de cometer alguns errinhos, manda mensagem para mim, pergunta, professora, eu vou fazer assim, o que a senhora acha? Tá certo, tá errado, tá? Me consultem, eu tô com saudade de ter contato com vocês. Até a próxima aula, tá? Tchau, beijo!